Quando usar o painel Immunocap Isaac ao invés da GE específica? Isso é muito boa, pergunta boa. É o seguinte, o painel Immunocap Isaac, ele é um painel que vê centenas de alérgenos, centenas de componentes alergênicos que causam alergia, tá? Nesse caso, é quando o paciente principalmente tem uma doença grave, uma doença de difícil controle, uma alergia alimentar, que tudo que ele faz uso, tudo que ele come, ele desenvolve a reação alérgica. Tudo que eu digo assim é exagero, né? Mas muitos alimentos, quando ele faz o consumo daquele alimento, ele desenvolve uma reação alérgica, ou seja, aí você tem uma ideia realmente do que poderia estar causando isso e também para saber se existiriam as chamadas reações cruzadas entre aqueles alimentos. Por exemplo, pode haver reação cruzada entre banana, entre kiwi, entre o próprio látex, entre a mandioca e o látex, ou seja, muitos pacientes sensibilizam ao látex na sua atividade profissional, como enfermeiro, como médico, como qualquer outra atividade que precisa utilizar luvas de látex, ou aqueles pacientes que durante o nascimento, né, logo após o nascimento, precisaram fazer cirurgias de espinha bífida, porque a alergia ao látex, muitas das vezes o paciente desenvolve aquelas reações graves ao látex devido à manipulação intensa com luvas de látex durante cirurgias de espinha bífida. Então, esses pacientes que, de certa forma, têm tendência a ter alergia ao látex, elas podem ter reações colaterais a algumas frutas, as chamadas reações látex-fruta. Tá? O paciente tem alergia ao látex, pode desenvolver alergia ao kiwi, pode desenvolver alergia à banana, pode desenvolver alergia à mandioca, pode desenvolver alergia a vários outros elementos que têm um componente chamado HEVB. Tá? São HEVB de 1 a 15. São 15 componentes conhecidos e pode ser que o paciente então tenha alergia a esse componente e até outras reações colaterais com outros alimentos. Por isso que é muito importante, nesse caso, o paciente pode ser sensibilizado, o paciente que tem uma dermatite atópica grave, essa dermatite atópica grave pode ter um componente importante alimentar, onde você precisa ter uma ideia, que você não pode fazer o teste de provocação naquele paciente, porque existe uma certa gravidade em provocar o alimento naquele paciente, então você pede o painel de Immunocap Isaac, onde você tem centenas de componentes e, consequentemente, você conseguiria, então, ter uma ideia, né? O médico ele conseguiria, então, ter uma ideia de quais, pelo menos, alimentos eles são sensíveis. Agora, é muito importante nós deixarmos claro que um teste alérgico não indica necessariamente alergia, tá? Um teste alérgico positivo indica sensibilidade. Essa sensibilidade, ela pode se manifestar por alergia ou não, tá? Então, não trata em teste, ok? Vindo um teste alérgico positivo, o que precisa fazer é correlação clínica, precisa ver quais são os sinais e sintomas que o paciente está desenvolvendo e, em alguns casos, até provocar o alérgeno no paciente de forma supervisionada, dentro de um hospital, dentro de uma clínica de alta complexidade, para saber realmente se haveria, então, uma correlação, um nexo causal entre aquela sensibilização e os sintomas apresentados pelo paciente, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui. Eu sou alérgico ao camarão, tenho chance de ter reação a crustáceos como caranguejo, lagosta e mexilhão? Sim. Paciente que é alérgico a camarão, a gente manda suspender tudo, tá? Porque é um risco muito grande. Ah, mas tem muita gente que fala, doutor, mas eu como camarão, mas se eu comer um siri não acontece nada, se eu comer uma lagosta, nada me acontece. Isso realmente é verdade. Mas o médico ele precisa estratificar o risco, ele precisa ser redundante, né? E se existe um mínimo risco, que não é um mínimo, é um grande risco. Se existe um grande risco do paciente desenvolver uma alergia cruzada, uma reação cruzada, então a gente manda suspender. Existe um componente chamado tropomiosina que é contido não só no camarão, na lagosta, no mexilhão, no caranguejo, mas também ele é contido no ácaro, por assim dizer, e até é interessante que há alguns estudos científicos que mostram aqueles pacientes ultra-ortodoxos, né, aqueles religiosos ultra-ortodoxos que não comem camarão. Por exemplo, existe dentro da religião judaica os judeus ultra-ortodoxos que não comem camarão. E, de certa forma, quando muitas das vezes deixam de praticar a religião ou às vezes comem um camarão
de uma forma assim até escondida, porque você vai num restaurante e às vezes a panela que preparou o camarão, né, ela pode preparar outros alimentos, então fica aquelas proteínas, acabam contaminando o alimento e às vezes o religioso, né, mesmo ele sendo ultra religioso, ele vai no restaurante, ele acha que está comendo uma comida kasher, uma comida realmente apropriada, mas às vezes houve um deslize daquele alimento ter sido preparado, daquele utensílio ter preparado um alimento que tenha tido camarão, por assim dizer, né? Para quem não sabe, o camarão ele é proibido em algumas vertentes religiosas, porque Deus ele falou para que nós não comamos animais imundos. E não que sejam animais impuros, né, ou imundos. Não que sejam animais ruins. São animais que têm sua função na natureza, mas não são próprios para o consumo humano, segundo eles, né? Até porque eles são os animais responsáveis pela limpeza do planeta. É como se você comesse uma carne de urubu, né? A gente fala assim, por que eles não comem carne de porco? Acho que fundamentalismo horroroso, são pessoas fundamentalistas, não é bem assim, né? Eles têm a explicação deles, né? Da mesma forma, eu acho que ninguém estaria disposto a pegar um urubu e fazer um urubuzinho assado para comer. Então, é mais ou menos esse mesmo raciocínio, né? O porco ele tem essa função de limpeza do ambiente. Antigamente, no Rio de Janeiro, por assim dizer, o Rio de Janeiro ele não tinha gari, não tinha lixeiro, né? Quem era o lixeiro da cidade do Rio de Janeiro, que era imunda, né? E como todas as cidades do mundo também, né? Não era só o Rio, né? Era o Rio de Janeiro e várias capitais do mundo eram imundas. Era tão imunda que você precisava colocar um lenço no teu nariz para você não conseguir suportar aquela imundícia, aquele cheiro horroroso, principalmente aquelas pessoas que vinham de fora. Mas os lixeiros daquela época eram os porcos, né? As pessoas jogavam seus excrementos, jogavam seus restos alimentares e era cheio de porco nas ruas do Rio de Janeiro. Eles então se alimentavam daquilo, iam reciclando aquilo, iam tentando degradar aquilo ao máximo, né? Aí depois houve um trabalho intenso da Prefeitura do Rio de Janeiro na época, que se não me engano era a época do Império ainda, sim, era Império ainda, ou até Reinado, talvez Império, tá? Era Império, então houve um trabalho trouxeram um inglês com o nome Gary, né? G-A-R-Y, Gary, e acabou havendo uma corruptela desse nome para Gari, por isso que os nossos lixeiros aqui no Rio de Janeiro são conhecidos como Gari, porque esse Gary, esse inglês, ele trouxe justamente a técnica de limpeza urbana, tá bom? Só a título de curiosidade geral. Então, foi feita pesquisa com pessoas ultra-ortodoxas e viram que essas pessoas que, de certa forma, tinham contato com ácaro, que tinham contato com a tropomiosina, que tinham contato com essa proteína, que é uma proteína comum, que dá reatividade cruzada a crustáceos e camarão, quando, de certa forma, se alimentaram com algum alimento contaminado com camarão, ou até comeram mesmo camarão, né? Mudaram de ideia, comeram camarão, elas desenvolveram reações graves, alguns, né? Desenvolveram reações graves ao camarão, porque elas já tinham uma genética predisposta e já estavam sendo sensibilizadas ao ácaro, ou seja, o alérgeno de sensibilização primária. O ácaro sensibilizou através da tropomiosina, o paciente é alérgico à tropomiosina, e então o paciente veio a desenvolver a reação grave ao camarão, tá? Então, você vê a importância dessa reatividade cruzada. Por isso que a gente orienta o paciente que é alérgico a camarão, ele não pode entrar em contato com crustáceos e ele tem também que fazer o controle ambiente da sua casa, porque no controle de ambiente você vai reduzir a população de ácaros e, consequentemente, reduzir a população, a quantidade do componente chamado tropomiosina, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Para saber melhor sobre a gravidade de alergia a amendoim, qual exame de componente é o melhor para mim? Então, o amendoim, ele tem as chamadas proteínas de estocagem, que são comuns às oleaginosas, a castanha, que mais? A castanha do Pará, a castanha de caju, a macadâmia, né? São as chamadas oleaginosas, os nuts. Então, esses nuts têm os componentes chamados proteínas de estocagem. As proteínas de estocagem mais importantes, justamente que mais causam alergia, são a ARH2 e a ARH9, tá?
são realmente muito, por assim dizer, muito termoestáveis. São aquelas proteínas que, quando submetidas ao calor intenso, elas não se modificam estruturalmente. Elas têm uma conformação linear e essa conformação linear, ou seja, em forma de linha, né, reta, ela facilita a interação justamente do alérgeno com o anticorpo. Tá? Então, as proteínas de estocagem são lineares, facilitando então a interação do alérgeno com o anticorpo. O ARA-H, se não me engano, ARA-H8, ele é também um componente da proteína de estocagem que ele está relacionado com uma reatividade cruzada maior. Então, os principais componentes é o ARA-H2, o ARA-H9, porque são proteínas termoestáveis, são aquelas proteínas que não se modificam com o cozimento, não perdem seu potencial alergênico durante o cozimento, ou seja, mesmo alimentos cozidos, elas mantêm o mesmo potencial alergênico, e o ARA-H8, justamente e o ARA-H5 alguma coisa também, que justamente são proteínas de estocagem, que de certa forma dão muita reação cruzada, principalmente com outras oleaginosas, tá? Ou seja, um paciente que é alérgico ao ARA-H8 e ao ARA-H5, ARA-H8, vou repetir, ARA-H8 ou ARA-H5, esses pacientes eles têm mais chance de desenvolver reação cruzada a outras proteínas de estocagem de outras oleaginosas, como castanha de caju, pará, macadâmia e todos os nuts que são conhecidos, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.